Boa tarde a todos e todas presentes, hoje nesse evento. Agradeço aos estudantes, à equipe diretiva pedagógica e ao corpo docente do IEPIC, pelo apoio e parceria durante todo esse projeto. Durante esse evento, será disponibilizado um link para a lista de presença. Por favor, cuidado com o preenchimento, pois o certificado será elaborado com as informações deste formulário. Esse é o nosso quarto encontro e gostaria de apresentar o nosso convidado, o professor Fernando Pena. Fernando Pena é professor da Faculdade de Educação da UF, graduado em História, mestre e doutor em Educação pela FRJ. Ele é hoje um dos principais nomes do movimento em defesa de uma educação democrática. O professor Fernando Pena, além de ser um pesquisador no tema, tem a experiência do chão de sala de aula da educação básica. Foi, inclusive, professor de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, professor Fernando Pena, em aceitar o nosso convite, feito de modo apressado, frente à demanda criada pela SEDUC, que vem pressionando as escolas a se posicionarem sobre o novo ensino médio, mesmo sem embasamento teórico-pedagógico. Projeto este que não tem tido o espaço necessário na agenda pública para ser analisado. A SEDUC não tem estimulado um debate amplo com toda a comunidade escolar. Diante disso, a comissão do IEPIC buscou um nome que pudesse conversar conosco, a partir de uma perspectiva acadêmica, mas sem perder o foco na educação básica. Assim, mais uma vez, agradeço sua presença e passo a palavra ao nosso convidado, o professor Fernando Pena. Boa tarde a todos e a todas, saudações democráticas, agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Vocês sabem que a Faculdade de Educação da UF, onde eu sou atualmente o diretor, ele tem uma parceria muito importante com as escolas todas próximas, né? O IEPIC é uma delas, que recebe nossos estagiários, projetos, então muito bom poder participar com vocês. Vou falar então um pouquinho sobre a reforma do ensino médio, que já está um pouquinho datada, né? Novo, mas não é tão novo assim, e para isso eu vou colocar uma apresentação aqui, peço licença, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Pronto, vocês estão já vendo aí a... Deixa eu... Vamos voltar. Tá, pronto. Então, eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, esse é o logo, né, que eles usaram na época. Então, na época, eu estou dizendo de quando. Quando é que surge a reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio é um dos primeiros atos do governo Temer. Então, para quem não lembra, antes do Bolsonaro, a gente teve um governo Temer, ele era o vice-presidente da presidenta Dilma, e quando nós temos o impeachment em 2016, ele assume e com o ministro da Educação Mendonça Filho, e eles editam uma medida provisória para impor a reforma do ensino médio. Eu digo impor porque é altamente incomum uma reforma educacional ser feita por medida provisória. A medida provisória, quando ela é editada, ela passa a valer no dia seguinte, e aí ela tem um tempo de tramitação que é muito curto, né? Ela vai ser discutida só por 3 meses, e aí é aprovado ou não, e vira lei. Então, isso já traz um pouquinho de um caráter antidemocrático, né? Como é que você faz uma reforma do ensino médio? E aqui ninguém está negando a necessidade da reforma, assim, de se discutir e repensar o ensino médio, mas como é que se discute isso em 3 meses, prorrogável por mais 3? E a medida provisória foi apresentada em 2016 e se torna lei em 2017, a Lei 13.415. E eu prometo que não vou ficar mais citando números e nomes de leis. Então, essa é só para vocês terem em mente que isso é uma lei de 2017, Lei 3.415. E o que eu vou fazer com vocês é conversar um pouquinho... Tá, e o que muda com essa lei, né? Essa lei, ela muda a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a grande lei que a gente tem em termos de educação no Brasil, e inclui ali vários artigos, inclusive sobre a BNCC. BNCC, que eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é a tal da BNCC. Mas vamos falar então começar a falar sobre a reforma do ensino médio. Sobre ela, eu vou usar como um primeiro título o título Pequeno Temer e o Grande Perigo da Reforma. Porque o presidente, na época, o presidente Temer, ele, sem perceber, quando ele foi participar de uma cerimônia de abertura, de apresentação da reforma do ensino médio, ele, ao narrar uma história da vida dele,
ele mostrou para nós qual é o principal perigo. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, para a gente entender qual é a história que o Temer estava contando e por que ela é pertinente para a gente ainda hoje, em 2021, para entender o perigo dessa reforma. Então, tá aí isso foi uma imagem que circulou na época, né? Mas, então, vamos ao vídeo, né? E o Temer, como eu disse, ele revelou, então, nessa cerimônia de lançamento, o principal perigo da reforma sem se dar conta disso. Vou mostrar para vocês o vídeo, então, agora. Mas no meu tempo de interior do estado de São Paulo, havia no colégio, no ensino médio, o curso científico e o curso clássico. Quem ia para ciências humanas fazia o curso clássico. Quem ia para ciências exatas ia para o científico. Então, vocês conseguiram ouvir? Sim? Então, ele está falando lá na apresentação da reforma do ensino médio que ele, quando era jovem, quando ele saía do primário, que é o fundamental hoje, né, ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele ia fazer o clássico ou o científico. Você podia fazer 2 secundários, 2 ensinos médios diferentes. E ele conta, então, que teve que escolher lá no interior de São Paulo para qual escola que ele ia, se ele queria cursar o clássico e o científico. E eu vou mostrar o resto do vídeo daqui a pouquinho, mas só então antes deixa eu falar sobre mais alguns elementos dessa reforma, né? Como o ensino médio agora ele vai ser dividido em 2 partes. Uma dedicada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que agora já foi publicado. Na época da reforma ainda não tinha, o que era uma loucura. A gente estava falando sobre um documento que nem tinha sido aprovado ainda, mas agora já foi. E o que é essa parte? Essa é uma parte que é comum. Tem esse documento chamado BNCC, que estabelece quais são os direitos de aprendizagem dos estudantes, essa é a estrutura dele. E aí essa parte do ensino médio ela vai ser comum, todo mundo vai fazer igual. Tudo bem? Então, uma parte igual e outra parte que eles estão chamando de itinerários formativos. Que, então, o aluno, a princípio, vocês já vão entender por que eu estou falando a princípio, ele poderia escolher qual itinerário ele vai seguir. Alguns elementos, então, do texto da lei. Isso eu estou falando da reforma do ensino médio, mas eu estou falando da LDB, porque isso já está na LDB, né? A lei foi aprovada, então agora isso tudo já está dentro da LDB, que é essa lei maior brasileira do campo educacional. E aí, o que diz hoje em dia o artigo 36 da LDB, mudado pela reforma do ensino médio? O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Então, o que ele falou até agora foi isso. Tem uma parte comum e uma parte de itinerários. Quais são os itinerários, a princípio, que os estudantes poderiam escolher? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Então, teoricamente, o estudante teria aí 5 opções, no mínimo, para ele escolher nessa segunda parte do ensino médio. E aí vocês já podem estar se perguntando, né? Pô, mas quanto é cada parte, né? Atualmente, o ensino médio, cada ano do ensino médio, são 800 horas letivas, que somando os 3 anos dá 2.400 horas. E aí o que tem escrito sobre isso, sobre quanto vai ser, quantos por cento é cada coisa? Na LDB agora está escrito que a carga horária destinada ao cumprimento da BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas. Só que isso não quer dizer muita coisa, né? 1.800 horas em quanto? Em 2.400, que é o atual ensino médio, porque a própria reforma do ensino médio queria aumentar para 1.400 horas diárias, com um momento intermediário de 1.000 horas anuais. O que quer dizer, atualmente, a gente teria como se fosse 4 horas, isso aumentaria para 7 horas diárias de ensino médio, né? Porque eles estavam falando na época de um ensino integral. O que, inclusive, a gente tem que se perguntar, será que todo mundo tem condições de cursar essa carga horária diária, né? Como é que fica, por exemplo, a educação de jovens e adultos? Então, tem uma série de questões aqui que a gente precisaria pensar com cuidado. Mas eles não dizem quantos por cento, não dizem no texto da lei, né? E aí diz que os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo. Como se alguém
em sã consciência, fosse querer... Acabou o ensino médio, vai voltar para fazer mais um itinerário, né? Não sei se isso aconteceria com muita frequência. Mas eu não sei se vocês lembram, na época, isso foi vendido como a grande... Agora os alunos podem escolher, né? E eu estou chamando isso aqui de falácia. Falácia é uma mentira, algo que não é verdade. A grande mentira da possibilidade do aluno escolher. Eu vou mostrar para vocês um comercial que passou na TV na época, para vocês verem como é que eles tentaram vender isso. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Bom, até eu quero voltar para fazer esse ensino médio, né? Os alunos estão lá no escuro e aí acende uma luz e agora eu posso escolher eu estudar o que eu bem entender. E será que é verdade? Será que essa reforma ela vai propiciar isso? Será que ela vai possibilitar que os estudantes realmente escolham? Não, não necessariamente. Vamos lá, por quê? Então, além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos. Ou seja, estão pensando no ensino médio que parece até com a universidade. Você poderia escolher disciplinas, ter disciplinas optativas que você escolheria, né? Agora, o que vai ser oferecido, né? Essa é a pergunta. Aqui é um outro vídeo, mas aqui uma primeira pergunta quantos por cento seria de cada coisa, né? O que eles falaram ao longo da divulgação? Eu vou mostrar para vocês um vídeo da época também do lançamento. Esse era o secretário, ele era, na época, eu acho que o secretário de Educação Básica, eu posso estar enganado, mas está escrito na legenda, que ele vai explicar um pouquinho como é que seria esse novo ensino médio, lá na época que eles estavam apresentando. O Estado ele pode fazer uma opção de que ele trabalhe a Base Nacional Curricular Comum, ainda deixando no primeiro ano a possibilidade de já ter uma ênfase. Da mesma maneira como a escola não é obrigada a ofertar as 5 ênfases. Então você pode ter o Estado definir que uma determinada escola ela vai estar concentrada numa ênfase X, uma ou até 2 ênfases. Eu posso ter escolas com 5 ênfases, eu posso ter escola mais focada na educação profissional como ênfase, e assim por diante. Opa, já começou a aparecer aqui então nessa fala, né? Ele diz, a escola pode oferecer uma ênfase só um itinerário formativo. E aí como é que fica a escolha dos alunos, né? Se tem 5 possíveis, ele só pode, se a escola não é obrigada nem a oferecer 2, onde é que fica essa escolha? E assim, a gente está falando aqui do IEPIC, né? Niterói. E tem uma parcela significativa dos municípios do Brasil, só tem uma escola estadual. Então, se essa escola não oferecer todas as opções, onde é que fica a opção do estudante? Não fica em lugar nenhum, né? Esse é o grande perigo. E agora eu vou mostrar, então, para vocês o resto do vídeo do Temer, né? Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, é que dependendo das opções dos sistemas estaduais de educação, não é da escola. Quem decide não é a escola individualmente, é o sistema estadual, isso é importante. Um aluno de determinado município pode ter acesso a apenas um itinerário formativo. Então, escutem a história do Temer para a gente pensar por que isso é perigoso ainda hoje, né? Eu folgo em vir a este plenário no instante em que se inova o ensino médio. E a história da educação é uma coisa curiosa. Eu comentava há pouco na minha sala com o governador Geraldo Alckmin que no meu tempo de estudante, quero saudar também a doutora Viviane Sena, que se dedica muito à educação, mas no meu tempo de interior do estado de São Paulo, havia no colégio, no ensino médio, o curso científico e o curso clássico. Quem ia para ciências humanas fazia o curso clássico. Quem ia para ciências exatas ia para o científico. E eu confesso que lá na minha cidade pequena, a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas. E eu me recordo que, não havendo o curso clássico, eu ingressei no primeiro científico
mas logo no final do ano, naquele tempo tinha a segunda época, eu fiquei para a segunda época em Física e Química. E daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico, e daí vim para São Paulo para fazer o clássico. E hoje eu vejo que muito mais aperfeiçoadamente esta nova estrutura do ensino médio visa exatamente a acolher a vocação natural, não é, senhor secretário? A vocação natural daqueles estudantes e dando-lhes até um tempo mais alargado, mais espaçado, para que eles possam fazer essa opção. Então, não sei se vocês perceberam, ele mesmo entregou o ouro, né, de qual é o principal perigo, né? Ele conta que quando ele era jovem, ele vivia num município no interior de São Paulo, e lá, então, na época, você podia escolher dois que seriam hoje chamados itinerários, o clássico ou o científico. E ele disse que sempre teve uma propensão às ciências humanas. Então, ele queria cursar o clássico. Só que no município que ele vivia, na cidade do interior de São Paulo, só tinha escola com científico. Então, ele teve que ficar lá. E aí ele conta que ele provavelmente não foi bem, né? E ficou de segunda época. Segunda época é o termo bem antigo para se referir a uma recuperação, algo assim, uma prova final. E aí ele ficou de segunda época em Física e Química. E o que acontece? Como a família dele tem dinheiro, o que se faz? Então vão pagar para ele ir para a capital, onde ele vai poder estudar o que ele bem entende. A minha pergunta é, se isso for reproduzido hoje, será que todas as famílias têm dinheiro para enviar os seus filhos para a capital? Se a escola não oferecer? A gente sabe que mesmo, por exemplo, numa cidade como Niterói, que tem muitas escolas, o deslocamento de um bairro para outro já é complicado, imagina isso para uma outra cidade. Então, o próprio Temer está colocando aí para a gente o perigo sem se dar conta disso, no lançamento da reforma do ensino médio. E aí, o que fica disso aqui? As escolas particulares de elite, e aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem várias, né? Os Santos, Santo Inácio, São Bento, São Vicente, certamente vão continuar oferecendo para os seus alunos, para os seus estudantes, toda a formação completa, com tudo que tem direito. Agora, as escolas públicas, por sua vez, vão ficar desobrigadas de oferecer tudo para os estudantes, percebem? Então, isso é um perigo enorme, é uma segregação social. A escola pública ela não vai mais ser obrigada a oferecer tudo que o aluno tem direito. Ele não vai. Você pode estudar, de repente, numa escola que não vai ter nem o itinerário de ciências humanas. Você pode querer, eu adoro história. Você não vai ter como estudar o itinerário de história porque não vai ter o itinerário. Então, isso é muito perigoso, isso é muito grave, né? Fica essa possibilidade de uma segregação social muito óbvia, né? Enquanto as escolas particulares de elite certamente vão continuar oferecendo tudo para os seus estudantes. Então, esse é um primeiro ponto da minha fala. Um segundo ponto é que a reforma do ensino médio, ela fala em notório reconhecimento, né? E o que é isso, né? Será que todas as escolas têm infraestrutura necessária para oferecer, por exemplo, a formação técnica para os estudantes? Eu acho que não, né? Então, estou falando aqui, as escolas estaduais não possuem infraestrutura necessária para a realização satisfatória da formação técnica. Para ter formação técnica, você precisa de infraestrutura. E como fazer isso se alguém investiu nas escolas estaduais do Rio de Janeiro para implementar isso até o ano que vem? Não! Então, as escolas não têm infraestrutura. Dizer que vai oferecer formação técnica a todas as escolas é ficção, não existe, né? E ainda tem outra, porque dentro desse campo eles ainda abriram a possibilidade para o professor de notório saber, né? Que poderia ensinar mesmo sem ter a formação específica, o que é uma brecha muito perigosa, né? Para professores sem formação específica lecionando temáticas, né? O que pode ser usado para uma precarização do ensino e da educação. Não vou nem ler com vocês isso aqui, mas é só o artigo, né? E mais do que isso, a gente não percebeu, mas o ensino médio ele tem ali uma lógica empresarial muito forte nele, de privatização. Privatização o quê? Levar recursos públicos para a iniciativa privada. Alguns perceberam, até vi no chat, né? Ele faz uma referência ali a Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna, que é um grupo que nós chamamos de reformadores empresariais da educação, que acham que implementar uma lógica empresarial no campo educacional é a solução para os problemas da educação, o que eu discordo, por exemplo. Mas a reforma do ensino médio chega à loucura de falar em instituições de educação à distância com notório reconhecimento. O que é isso, né? Aí trouxe um artigo para nós lermos juntos aqui, né? Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios
com instituições de educação, com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Primeira, demonstração prática. Então, percebem como isso é muito perigoso? Você pode... aqui, ó, nunca dei aula para nada, nunca pensei em educação, mas eu sei fazer essa cadeira. Então, eu posso oferecer ensino à distância de marcenaria. É uma loucura. E, na verdade, é uma maneira de, ao invés de investir seriamente nas escolas públicas, você pegar o dinheiro público e mandar para uma iniciativa privada que não vai melhorar a qualidade, vai precarizar ainda mais as escolas públicas com serviços precarizados e sem a discussão necessária para a formação educacional, né? Eles chegaram a discutir lá no início, inicialmente eles chegaram a falar em 100% da educação de jovens e adultos à distância. Acabaram falando de 40% e, se eu não me engano, na lei, no final das contas, ficaram 20% à distância, que é essa lógica do à distância, né? Como se não fosse importante para um jovem ou adulto ter educação presencial. É óbvio que é. Então, mas está dentro dessa lógica de privatização aí, eu acho perigosa, né? E aí, óbvio que muitos falaram na época que isso só ia gerar mais exclusão. Isso não está fixado na lei da reforma do ensino médio, mas aparece nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio que são publicadas alguns anos depois, né? E aí ainda fica a pergunta, né? Onde é que vai sair o dinheiro no meio dessa crise para investir nas escolas? Eu não sei uma resposta. E aí, terceira parte da minha fala é juntar uma discussão com a outra. A gente não consegue falar sobre reforma do ensino médio sem falar da Base Nacional Comum Curricular. Vocês já mesmo viram, né? Isso na época, a Base Comum Curricular do ensino médio, ela não estava nem aprovada na época que a reforma do ensino médio virou lei. Então você pensa, como é que você vai aprovar uma lei que metade do ensino médio vai ser baseado num documento que ainda não existia? Era um escândalo, assim. E aí veio, né? E veio pior do que a gente imaginava. E vou focar aqui na base do ensino médio. Porque eu já desconfiava na época, com base no que eles diziam, que a BNCC do ensino médio, ela não teria menção aos componentes curriculares, às disciplinas, autonomamente, que o estatuto estaria misturado em áreas, que foi o que se concretizou, né? O que é muito perigoso por uma série de motivos que eu vou mostrar para vocês. Então, a importância da BNCC na reforma. É a BNCC que vai definir os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Não vou mostrar para vocês... Aliás, isso aqui é importante, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem no ensino médio, conforme a diretriz do Conselho Nacional de Educação nas áreas. Aí são as 4 áreas que eu já mostrei para vocês antes, né? E aqui é um vídeo. Por milhões de pessoas, com milhares de professores, é o que vai definir o que é comum a todos os alunos do Brasil em todos os cantos. As 13 disciplinas podem estar ali. As 13 disciplinas podem estar ali. Certamente os conteúdos estarão ali. Não necessariamente como disciplina, o que importa é porque a Base Nacional não olha para a disciplina, ela olha para o conteúdo, especialmente que o aluno precisa aprender. Certo? Então eles estarão ali. Vejam, então, não fala de disciplina, né? São os conteúdos, eles se contradizem, né? E é isso. Se vocês olhassem um esqueminha que apareceu no meio do vídeo, deixa eu ver se eu consigo... Espera aí, voltar para mostrar para vocês. O mouse não está funcionando. Aqui, ó, esse esqueminha que eles mostraram nessa apresentação, ó, atual ensino médio, 13 disciplinas dividido nos 3 anos, né, 2.400 horas. Aí você olha o novo ensino médio, por exemplo, eles estão trabalhando ali com a ideia. Lembra que eu falei, será que vai ser metade, vai ser o quê? Então, aqui nesse exemplo, eles estão trabalhando com uma configuração possível, que é, primeiro ano, todo mundo faz igual, todo mundo estuda BNCC, ou seja, dentro dessa lógica, todo mundo faz a mesma coisa. Até metade do segundo ano, todo mundo igual, e aí olha que loucura, no meio do segundo ano, pararia tudo e agora cada um escolhe um itinerário. Se é que vai ter escolha, né? Lembra que eu falei que as escolas não são obrigadas a oferecer nem 2. E nesse exemplo aqui que eles colocam como se a escola fosse oferecer linguagens, ciências humanas e técnico em edificação, né? Qual a escola que tem infraestrutura para oferecer técnico em edificação? E se você olhar ali no meio dos ciências humanas, tem empreendedorismo, né, que já fala um pouquinho mais também sobre qual é a lógica que eles estão pensando aqui para essa reforma.
E o que fica pela lei, pela reforma do ensino médio, né? A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas, veja, não falou em disciplina, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Isso por quê? Porque na época da medida provisória, eles tinham excluído explicitamente educação física, arte, sociologia e filosofia. Isso gerou uma briga muito grande, né? Os estudantes, especialmente, se mobilizaram, e aí eles colocaram isso. Vejam bem, isso não quer dizer que vai ter um professor ou uma disciplina de filosofia e sociologia. Pode ser algo lá no meio que eles dizem, ó, tem aqui um pouquinho de filosofia e sociologia, tem aqui uma educação física, uma arte. Mas será que vai ser um professor? E aí a coisa é ainda mais grave, né? Que aí isso pode ser, na verdade, vocês vão ver pela BNCC, isso se amplia. O ensino da língua portuguesa e da matemática é obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas, e os currículos de ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras de caráter optativo, preferencialmente espanhol. Então, o que é obrigatório nos 3 anos do ensino médio? Não se enganem. Português, matemática e inglês. São as únicas disciplinas, nem sei se como disciplinas, são os únicos componentes curriculares obrigatórios nos 3 anos de ensino médio. Fora isso, mais nada. Mais nada, certo? Então, isso é importante que fique claro. É assim que está lá no texto da lei agora. Vai definir quais são os componentes obrigatórios. É a BNCC, aí eu vou mostrar para vocês a BNCC para ver o que tem lá, o que é componente curricular obrigatório. Vou pular isso aqui. Vai ser referência obrigatória para o Processo Nacional de Avaliação. Eu não vou entrar nisso, que é uma discussão mais densa, mas isso aqui está dentro de uma lógica empresarial de avaliação de larga escala licencitária, que é aquela lógica, tem que passar isso para os alunos, eles têm que fazer a prova, se não for bem na prova, a gente vai responsabilizar a escola e os professores, algo que os professores do Estado do Rio de Janeiro conheciam muito bem, porque antigamente a gente tinha o SAERJ, o SAERJinho, que dava uma bonificação salarial. Então, essa lógica parecida, só que agora em âmbito nacional. É essa configuração curricular que eles querem criar. Inclusive, vai ser, obviamente, a referência para o Enem, né? Vai ser a partir da BNCC que estarão estabelecidos padrões de desempenho esperados. A gente já está falando em padrões de desempenho, ou seja, essa lógica está aí de novo, né? Não vou parar para ver os detalhes. E vai ser referência obrigatória dos cursos de formação de professores. Isso agora já está em curso, porque nós temos, não precisa focar nesses detalhes, mas a resolução número 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, que criou uma BNC Formação. Eles já estão criando um documento também para obrigar as universidades a formarem o professor para trabalhar dentro dessa lógica, o que a gente vai resistir e já está resistindo. Para fechar a minha fala e a gente conversar, eu, então, trouxe para vocês o que tem na tal da Base Nacional Comum Curricular, para a gente saber o que esperar do ensino médio, né? Trouxe aqui algumas páginas, vou pular essas páginas introdutórias, quero mostrar para vocês como é que vai ficar a educação básica e o ensino médio. Então, isso aqui é a página 27 do documento da base, que traz como vai ficar o ensino fundamental. O ensino fundamental vai ter áreas do conhecimento, né? Linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, ensino religioso. Ensino religioso é uma área na Base Nacional Comum Curricular, laicidade indo pelo espaço, né? Mas você vê ali que na segunda coluna você ainda tem os componentes curriculares autônomos, ou seja, está lá língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciência, geografia, história e ensino religioso. Então, mas isso, lembra, eu falei, ensino fundamental. E no ensino médio? Então, esse aqui é o do ensino médio. Quem quiser ver depois, é a página 32 do documento da Base Nacional Comum Curricular. Áreas do conhecimento, aqueles 4 itinerários que eu falei para vocês lá da reforma do ensino médio. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ok? Então, as 4 itinerários estão lá, falta aqui só o da formação técnica. Agora, olha a segunda coluna. Quais são os componentes curriculares que estão previstos ali? Língua portuguesa e matemática. Notem, não há nenhum
outro componente curricular escrito ali. Só tem português e matemática. Isso é o documento da base, não fui eu que fiz esse esquema, não. Isso aqui eles entregaram para a gente pronto. O que isso quer dizer? Que essa reforma do ensino médio, ela abre a porta, e aí é complementada pela Base Nacional Comum Curricular, para que a gente nem necessariamente tenha professores específicos dessas, porque não existe mais, necessariamente, história, geografia, filosofia, sociologia, química, física. O que existe são as áreas. Quem vai ensinar o que estiver dentro dessas áreas? Será que para ensinar aqueles conteúdos e práticas de sociologia precisa ser um professor de sociologia ou a gente pode contratar alguém para fazer tudo isso aí? Será que na parte de ciências da natureza e suas tecnologias a gente sabe a dificuldade, às vezes, de encontrar professores de física? Está resolvido, não precisa mais de um professor específico de física. Então, entendem? Isso aqui é muitíssimo perigoso, porque coloca aqui até uma série de questões trabalhistas, né? O mercado de trabalho dos professores no ensino médio pode ser reduzido ou eliminado. Porque, será que vai ter um professor de história? Percebe o que eu estou falando? Pela lei e pela BNCC, não necessariamente, porque não tá em nenhum lugar falando que é obrigatório. A LDB hoje indica que quem vai determinar quais são os componentes curriculares autônomos é a base. E a base é isso que eu estou mostrando para vocês. Só tem língua portuguesa e matemática. Percebem? Então, isso é bastante grave, é bastante perigoso. Então, o que fica aqui para nós dessa discussão? Primeiro, é uma reforma que foi vendida como uma reforma da opção, da escolha, o aluno ia poder escolher. Eu lembro dos alunos aparecendo na época na TV e falando, nossa, agora eu vou poder estudar o que eu quiser. Não vai, porque as escolas não são obrigadas a oferecer. O que, na verdade, vai acontecer é que vão retirar a opção dos estudantes, porque ele não vai ter mais estudo na escola onde ele estuda. Entendeu? Esse é um perigo muito grande. E aí volto, isso abre a porta para uma dissociação entre escolas de elite e escolas públicas. Por exemplo, São Bento, Santo Inácio, vai continuar oferecendo tudo. Vai até se bobear oferecer latim, história da arte, francês, inglês. Então, para esse pessoal, assim, tudo vai continuar a ser oferecido, porque eles vão ter autonomia aqui. Agora, a escola pública fica desobrigada. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e, na verdade, retira a opção dos alunos. Eles não vão ter mais como ter uma formação completa, né, dentro do que a gente entendia com essa formação. Abre o caminho para a precarização do ensino médio, porque você tem possibilidade de professores com notório reconhecimento, instituições de ensino à distância com notório reconhecimento, que é uma loucura, dinheiro público indo para a iniciativa privada para precarização. E, mais do que isso, a reforma do ensino médio deixava tudo que ia acontecer no ensino médio nas costas do quê? Do tal do documento da Base Nacional Comum Curricular, que seria esse documento que orientaria a parte comum que ia ser estudada em todas as escolas do Brasil. Só que eu acabei de mostrar para vocês aqui, e quando a base finalmente é publicada, no ano seguinte, que eles aprovaram correndo, né? Tinha que aprovar no governo Temer ainda. Então, vamos fechar isso para a gente não sabia quem vinha depois, né? E aí eles aprovaram isso ainda no governo Temer. E aí o que a gente está vendo é isso. A Base Nacional Comum Curricular de Ensino Médio, ela é, ao meu ver, para quem já olhou o documento, um documento muito frágil. Ele é muito... Se você olha a área de ciências humanas, você tem objetivos ali que você pode botar qualquer conteúdo, qualquer discussão naquele objetivo, porque é tudo vago, tudo perdido no espaço, assim, você não sabe do que está falando. Mas está lá o objetivozinho de aprendizagem com uma sigla, que vai virar uma sigla para uma questão que vai ser colocada numa prova, e percebem, esse mecanismo, ele está dentro dessa lógica que eu falei para vocês muito rapidamente, do que seria desses reformadores empresariais de educação. Quem tiver interesse, só procurar os livros, os textos de um autor chamado Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, que para montar esse esquema empresarial na educação, você precisa ter diretrizes nacionais públicas, com codificações, né, códigozinhos para ficar claro o que é o quê, avaliações de larga escala e censitárias, e depois responsabilização. Então, por exemplo, o IEPIC,
Eu posso olhar lá a prova dos alunos que saíram do EPIC, do Enem, ou qualquer outra prova que tenha outro nome, e dizer, olha, eles erraram muito o objetivo 001, 2, 3, 4. Então, o EPIC está com problema. Vamos responsabilizar os professores do EPIC que não estão ensinando isso aqui. Então, EPIC... Entende? Esse é o perigo. Eu falava isso lá em 2016, 2017, as pessoas não acreditavam, mas eu falava, é importante olhar não só a reforma do ensino médio, mas como ela está vinculada à base e à formação de professores e essas avaliações externas. Porque agora já tem um documento que é a BNC Formação, que vai obrigar que as universidades formem os professores para ensinar a base, e é horrível o documento, é terrível, a gente já tem uma posição da Faculdade de Educação contra. A reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, e agora só está faltando esse mecanismo de responsabilização das escolas e dos professores, dentro dessa lógica. Então, eu trago aqui para vocês isso, né? É importante dizer, como eu disse, é uma reforma aprovada em 2017, é uma base aprovada em 2018, e que agora a correria começou porque faltam alguns meses, o prazo é 2022. Então, agora eles vão tentar enfiar isso goela abaixo de todos vocês, independente se vocês concordarem ou não com isso. A mobilização dos estudantes e dos professores já foi importantíssima na época da reforma, não conseguimos impedir, né? Entender que assim, o governo Temer não era já era assim, um fechamento, uma diminuição da densidade democrática no Brasil, né? Não estou nem falando de hoje. Mas a gente precisa resistir, porque caso contrário, os alunos que querem mais sociologia, mais filosofia, mais educação física, mais arte, vão ser privados disso tudo, menos história, menos tudo, né? É uma precarização aqui do ensino médio. Então era isso, pessoal. Dizer para vocês que esses são os dados que a gente tem. O que importa agora é a luta que vai ser feita por professores e estudantes para impedir que a versão mais negativa disso venha a ser a regra, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem muita luta aí para tentar fazer com que... É o que eu disse, a reforma... Assim, existem brechas, isso tudo já está na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, na tal da LDB, mas dentro da LDB ainda dá para fazer um ensino médio que a gente acredite, não precisa desmontar tudo que a gente já tem. E aí sim, eu acho que a gente precisa aproveitar essa discussão sobre o ensino médio para não só resistir a isso, mas pensar o que nós queremos. Que é esse engajamento de professores e estudantes que vai fazer com que novas propostas de ensino médio surjam, novas experiências possíveis, né, para abrir horizontes aí para que a gente não caia dentro dessa lógica que eles querem implementar. Bom, então a apresentação inicial era essa, eu me coloco à disposição de vocês para conversar, tirar perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Fernando, obrigada, parabéns, assim... Você foi super didático, foi muito claro, muito objetivo. Trouxe várias questões que estão se colocadas e você começou a apontar e que no chat estão se fazendo essas questões. Essa reforma do ensino médio e a BNCC, que você pode colocar quase que no mesmo bolo, né, dessas mudanças nas políticas educacionais, qual vai ser o papel dela e qual vai ser o peso dela na ampliação da desigualdade social da educação brasileira? E, além disso, uma outra questão também que foi colocada. E aí? Até onde você que é especialista, você que está dentro, você que está acompanhando esse debate, como você vê? Há ainda condições de resistência, brechas, como fazer... Como a gente consegue ainda resistir a isso? Como a gente consegue tentar mudar esse caminho que está sendo levado à educação brasileira? O que nos resta, né? Assim, como a resistência pode se pensar? Como podemos pensar juntos uma resistência a essa nova reforma do ensino médio, a essa imposição do BNCC? O que fazer? Sobre a desigualdade social, é importante entender que assim, a desigualdade educacional no Brasil ela sempre existiu. Existia antes da pandemia.
Então, a gente tem, mesmo dentro da rede pública, por exemplo, a gente tem escolas com ótima infraestrutura, às vezes na mesma cidade. Por exemplo, a gente tem escolas públicas, o próprio EPIC tem uma estrutura bacana. Agora, já, por exemplo, você vai em São Gonçalo, já fui escolas que são casas. A casa, para o aluno do fundo da sala chegar na frente, todos os colegas têm que levantar e sair do caminho. Então, isso, assim, essa desigualdade sempre existiu. E aí não adianta simplificar e falar o público e o privado. Tem escolas privadas muito precarizadas e tem escolas de elite, tem escolas públicas de excelência, por exemplo, escolas federais, o Pedro II é uma grande referência nacional, e escolas públicas que fazem um ótimo trabalho. Mas essa desigualdade educacional, ela sempre existiu e uma marca dela é a diferença de classe social. Essa desigualdade ela foi agravada, explicitada, colocada à luz, plena luz com a pandemia. Porque, por exemplo, eu tenho colegas que dão aula ainda em escolas particulares, e eles falaram, começou a pandemia, 2 semanas depois eles estavam dando aula remota, os alunos tinham infraestrutura para assistir às aulas, aquela coisa toda. E a gente sabe que tem muitas escolas públicas que até hoje não conseguiram estabelecer nem contato com os estudantes. Então, assim, a pandemia ela agravou uma desigualdade educacional que já existia, que a escola está na sociedade, a sociedade é desigual. E aí é marcada por desigualdade de classe, de gênero, de raça, uma série de desigualdades aí que marcam a nossa sociedade. Então, a gente está vivendo um momento, com a pandemia, do agravamento brutal dessas desigualdades educacionais. Igualdades sociais, mas no campo educacional isso tem um reflexo. A reforma do ensino médio, a meu ver, ela pode agravar ainda mais. É aquilo que eu falei, quando você abre a possibilidade para que escolas públicas nem ofereçam para os alunos tudo que eles podem ter direito, isso agrava. Porque além de todas as desigualdades que já permeiam a sociedade, agora a gente não vai ter a escola pública desobrigada de oferecer tudo para os seus alunos. Então é gravíssimo, é gravíssimo. Agora, vejam bem, o que eu fiz aqui foi mostrar para vocês quais são as possibilidades, inclusive as possibilidades mais nefastas que a reforma fez, né? Na LDB. Agora, isso não obriga, porque assim, a gente pode lutar para que todas as escolas tenham todas as disciplinas, para que a gente continue tendo professor das áreas específicas, para que as escolas públicas ofereçam todos os itinerários, se é que vai ter itinerário. Entende? Tem muita margem para a luta aqui. A gente pode, tanto para um cenário de agravamento brutal, não, agora não tem mais professor específico de área, de disciplina nenhuma, é tudo de área, a gente quer só um para dar aula aqui de ciências humanas, etc. Isso está no horizonte, está no horizonte. Não precisa ser assim. A gente pode lutar pelo ensino de história, pelo ensino de filosofia, de sociologia, de física, de química, de tudo mais. Então, isso vai ser decidido agora, porque agora que eles estão implementando. Eu acho que tem muito espaço para a luta. A gente cansa de saber de leis que foram aprovadas, viraram lei, né, projetos que viraram lei, mas que não são efetivados, porque tem resistência dos estudantes e dos professores. Eu acredito que se tiver um movimento de resistência docente e discente, um movimento escolar de resistência a esses perigos maiores, eu acho que eu acredito muito na ação dos estudantes, especialmente dos professores também. Eu acho que a gente tem espaço para resistir, sim, tem muito espaço. É isso. Como Sabrina estava me contando, há 3 semanas atrás, alguém mandou um material para vocês e falou, discutam aí rapidinho que a gente quer implementar isso ano que vem. Pode dizer, não. Isso não é... Como assim? Quanto tempo, né? Qual é o horizonte? Quantos eventos? Quão democrático vai ser esse processo de implementação? Como é que os estudantes vão participar? Como é que os professores? Como é que a sociedade vai participar? Então, a gente tem que exigir que esse seja um processo democrático, e se a gente conseguir que seja democrático, a gente pode lutar pelo que a gente acredita. E é o que eu disse, a gente pode, inclusive, abrir margens aí para esses sonhos possíveis, né? O inédito viável, que falava Paulo Freire. Pensar outras configurações, né? O que nós, o que os estudantes, o que os professores querem do ensino médio. Minha fala não é desânimo, pelo contrário, saibam disso tudo
e vamos nos engajar nessa discussão, nesse embate, para fazer com que essas visões mais negativas que são possíveis, que elas não se concretizem. A pergunta que foi colocada e quais são essas mudanças, porque principalmente aqui que é o EPIC, quais são essas mudanças que está vindo lá de cima da universidade na discussão da formação, né, da formação dos professores? Como que está sendo esse debate lá? Porque a gente também é formação de professores. Aí no ensino médio, mas nós também somos. E como é que está esse debate por lá? Fernando, a gente pode... Eu acho que as professoras Marisa e Simone pediram também um espaço de fala. A gente podia fazer um bloco, pode ser? Sabrina, Fernando? Pode. Marisa, pode começar, então, e depois a Simone. Tá bom. Fernando, eu queria só fazer uma... Deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Uma contribuição e que me preocupa muito uma situação. Nós estamos discutindo... Eu sou professora do EPIC com uma matrícula em turma, e a outra matrícula eu estou coordenadora pedagógica. Eu sou pedagoga formada pela UF, fiz o concurso, né? Sou concursada no Estado, enfim. Hoje estou atuando em 2 funções diferentes. E aí eu tenho que pensar nessa situação toda com 2 cabeças, mas com um único sentimento, né? Um sentimento de ser contra tudo isso, mas eu percebo que nesse momento, não sou uma pessoa formada, meus colegas conhecem, mas percebo que nesse momento o Rio de Janeiro chegou num ponto, e eu estou falando de SEDUC, né? Chegou num ponto em que a gente foi dito assim, olha, não tem mais discussão, agora é implementação. Vocês podem se colocar, sim, contra tudo que a gente está falando, mas nós vamos implementar. Exatamente dessa forma que eu estou dizendo aqui para você e para todo mundo. E essa semana nós já começamos a experimentar algo que a gente ainda não tinha experimentado, que era visualizar possíveis matrizes curriculares. Porque até então, era igual quando do mesmo jeito que a reforma foi aprovada no MPC, as discussões do Estado foram crescendo sem nos mostrar uma matriz. E aí nós discutimos durante 2 meses e a gente, essa semana foi nos apresentada uma matriz curricular, e aí eu só posso dizer da matriz curricular do curso normal, que foi a única que a gente conseguiu ter acesso, pelo EPIC não tem formação geral, eu não vi ainda nenhum esboço de matriz da SEDUC para a formação geral. Mas para a formação de professores, o nosso itinerário formativo será o curso normal, isso já foi dito, nós não vamos ter outro itinerário formativo, será apenas o curso normal, como já é hoje, porque já é uma escola diferenciada. Acho até que o curso normal ele entra numa outra esfera, porque ele está dentro da carreira do magistério, enfim. Só que me preocupa uma coisa, a parte da base comum da matriz curricular, ela não está igual, por exemplo, para uma escola que tem uma formação geral e que vai ter um outro itinerário formativo. Ela foi muito diminuída, muito mesmo, e assim, por exemplo, vamos supor um aluno na escola X que ele tenha química e física nos 3 anos de escolaridade. O curso normal não foi contemplado igual, entendeu? A gente já não tinha mesmo, mas eu estou dizendo assim, eles não mantiveram essa proposta de que a base comum seria igual para todas as escolas e que os itinerários formativos fariam a diferença. E eles colocaram na nossa matriz 3 eletivas, não tem optativa, não é optativa, é eletiva, então o aluno tem que fazer, não vai poder escolher. Então, colocaram na nossa matriz 3 optativas e mais o projeto de vida. Quando ele coloca 4 componentes diferentes, ele tira lá da base comum esses tempos todos. Então, são 2 tempos para projeto de vida, 2 tempos para eletiva 3, 1 tempo para eletiva 2 e 1 tempo para eletiva 4. São 4 tempos, 2, 4, 6 tempos que eles tiram da base comum. Então, a gente realmente teve assim, um enforcamento de componentes, lembrando, como muito bem você lembrou, português, matemática e língua estrangeira continuam contemplados em sua plenitude, enquanto que os outros componentes curriculares, eu não estou nem falando de área, estou falando de componente mesmo, foram bem
diminuídos. Eu só queria complementar aí, porque como é um assunto novo e a gente recebeu essa semana essa informação, nós estamos, assim, um pouco atônitos nesse contexto e, por mais que a gente resista, a gente tá bem difícil. Desculpa, mas tá bem difícil. Ok, Robertinha. Acho que a gente pode... Obrigada, Marisa. Acho que a gente pode ouvir a Simone agora, professora de Geografia do IEPIC. Eu acho que a Sabrina está caindo, a internet dela está oscilando muito. Simone? Vendo muito agora nesse momento. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Sim. Então, boa tarde. Eu me chamo Simone, sou professora de Geografia lá no IEPIC, trabalho no município de Seropédica também. Na verdade, assim, é mais uma inquietação, né, que eu venho trazendo e que eu me reuni com o pessoal das ditas ciências humanas, né, e aí eu já digo que a geografia também não é ciências humanas, a gente também precisa refletir sobre isso, né, as caixinhas que vão encaixando a gente e às vezes a gente vai aceitando. E aí é um pouco mais sobre essa questão de aceitando mesmo, né? Eu já conheço o Fernando Penas, que desde que eu trabalhava lá no Guilherme Briggs, junto com a Eleonora, então já venho acompanhando o trabalho dele há pelo menos 5 anos, né? E aí eu fico me perguntando por que nesses últimos 5 anos, que nós já sabíamos, né, que ia ter essa mudança, que ia ter uma reforma que não seria favorável a nós, porque nós não nos organizamos e já não apresentamos uma contrapartida, né? Por que a gente ainda continua falando tanto de autonomia e, na verdade, a gente só pratica uma falsa independência, né? Porque se hoje o IEPIC pergunta para os professores quem aqui tem um currículo para poder apresentar para a gente precisa hoje, né? Nós deveríamos estar preparados, assim, eu acho que como professores, nós deveríamos estar preparados, né? E aí realmente a gente botar a mão na consciência e começar a pensar, a gente só vai se defender do Estado, a gente só vai pensar em resistir, porque esse verbo, ele também já está ficando um pouco desgastado, né? A gente tem o poder de autonomia, é uma das poucas profissões que nos dá autonomia, ainda, né? Talvez daqui para frente já não tenhamos mais, estamos caminhando, infelizmente, para isso. Então, me incomoda muito quando a gente ainda precisa pensar em como resistir, né? Por que a gente nunca está preparado para dar o golpe, né? Porque, realmente, o golpe está aí, a gente está caindo há muito tempo, mas a gente podia estar dando esse golpe neles, né? E o que faz a gente estar amordaçado? O que faz a gente parado, né, esperando sempre para se defender, né? A nossa mão nunca é de ataque. E aí eu sou da capoeira, e na capoeira errado é quem leva, né? Então, errado tá a gente que tem que estar se organizando para ter, né? Por que em outras instituições, né, a gente tem, por exemplo, lá no município de Seropédica, a gente tem aula de filosofia já no ensino fundamental, né? Isso é uma vitória muito grande, eu considero, né? A gente tirar o ensino religioso e colocar o ensino de filosofia é uma vitória muito grande, né? Porque a gente insistiu, a gente bateu o pé, a gente falou que não ia dar religião. Então, é um pouco mais para a gente poder começar a pensar, né, que a autonomia é essa que a gente preza tanto, que está tanto nessa utopia, e por que a gente não pratica ela? Por que a gente não se organiza de fato para praticar? E também lembrar que boa parte das escolas públicas, né, assim como boa parte da população, ela é negra, né? Então a gente tem que racializar o nosso debate, né? Quem está saindo no prejuízo há muito tempo, né? Há muito tempo, é sim a população preta, e principalmente agora, porque eu estou vendo os rostinhos de quem está me assistindo nas minhas aulas, e infelizmente não são da minha cor. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito porque a mãe dele está fazendo uma faxina e ele está tendo que ficar em casa, e às vezes a mãe traz a doença para dentro de casa. Então, a gente está falando de uma realidade racializada, né? Então, quando a gente fala de uma desigualdade dentro da educação, ela precisa ser racializada, né? Porque ela tem cor, tá? Eu não vou nem falar de gênero, porque o menino negro ele não tem nem oportunidade de chegar até a escola, às vezes a vida dele acaba com uma arma na mão. Então, a gente também precisa pensar por que a escola tem mais meninas do que meninos,
né? E não é um problema do feminismo, é a gente botar a cabecinha para poder pensar, né? Então, são essas duas questões que eu acho que a gente precisa estar um pouco mais atento. E agradeço aí, sempre uma satisfação muito grande assistir o Fernando. Fernando, Sabrina, não sei se a Sabrina caiu, acho que uma aluna pediu também a palavra, a Ana Clara. A gente pode fechar com a Ana Clara e o Fernando faz as tréplicas, por favor? Pode ser? Claro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais? A gente pode combinar o seguinte, vocês podem escrever no chat, né? Sabrina voltou, então... Ana Clara e depois o Fernando? Obrigada. Obrigada pelo aluno. Professora Deliceu. Pessoal, boa tarde, parabéns pela organização do evento. Estou vendo até umas ex-colegas lá da época do Seguib. Agradecer, parabenizar aí o evento, professor Fernando. Pessoal, eu não pude acompanhar desde o início e eu estou um pouco desatualizada do debate. Eu queria saber, Fernando, como é que está assim, os trâmites jurídicos? Se o processo já passou tudo, se já vai ser implementado? Eu vi que você estava falando assim, o que ainda dá espaço para resistir ou não, né? Juridicamente, porque pelo que eu tenho conversado com outros colegas de outros estados, em outros estados parece que a coisa já está mais avançada do que no Rio, então queria entender isso do ponto de vista legal, assim, oficial, já está acontecendo, porque no Rio parece que começa a partir do ano que vem, não é isso? Eu queria entender esse processo legal mesmo, assim, aqui no estado do Rio e também nacionalmente. Por favor, obrigada, pessoal. Tá, vamos lá. Sobre a formação de professores, né? E aí eu acho que vocês também vão ter que se adequar à resolução número 2, 2019, que é o documento que institui a BNC Formação. Vocês achavam que só a BNCC já não bastava? Tem outra. A resolução número 2, 2019, do Conselho Nacional de Educação, ela institui a Base Nacional Comum de Formação de Professores, que é basicamente dizer que a carga horária para a formação ela vai transformar a formação de professores em repetidores da BNCC. Eu não sei como é que fica a implementação, porque esse documento ele fala muito do ensino superior. Eu não lembro, também não sei se foi a minha leitura dele destacar critérios para a formação normal, mas tem que se olhar. Mas é isso, para a formação de professores já tem uma diretriz nacional que é essa, BNC Formação, que é uma simplificação brutal da formação docente, tentando transformar os professores em aplicadores da BNCC. Por exemplo, num curso de História, sou formado em História, o aluno não pode ver nada de História que não está na BNCC. Então, percebe? Eu não sei nem... porque tem uma série de questões aí para a gente pensar essa nossa reação, né? E aí talvez eu dialogue mais com a Simone, mas antes de chegar na Simone, a Marisa. Marisa, eu até estava falando com os colegas, né, que me convidaram, que eu estou sabendo que o Rio de Janeiro começou a se mover. Algumas semanas já eu tenho recebido pedidos de palestras, e aí eu falei, por que o pessoal está me pedindo de novo agora? É aí que eu me toquei o que estava acontecendo, né? Mas eu ainda não vi eu pedi para os colegas me mandarem, algo escrito que a SEDUC tivesse mandado, mas ninguém tinha ainda recebido esse material. Pelo que Simone falou, pelo que Marisa falou, é algo muito recente, então eu não tenho nem como dizer o que é que está nesse documento. O que eu estava dizendo de resistência é porque o que a gente está falando aqui, bem ou mal, é do que está na LDB agora. Porque a reforma do ensino médio é uma lei que mudou a LDB. Então, o que importa para a gente é o que está na LDB. A LDB sempre foi uma lei que ela garantia, como já disseram aqui, uma autonomia muito grande para as escolas. A possibilidade de configurações escolares, assim, curriculares, ela era muito grande, sempre foi. E mesmo com as mudanças causadas pela reforma do ensino médio, ela continua assim. É disso que eu estou falando. A lei, e aí eu já respondo um pouco para a Ana Clara. A reforma do ensino médio foi uma medida provisória em 2016,
que foi convertida numa lei, Lei 13.415, em 2017. Então, isso já está na LDB. Isso está falando de LDB. Todas as mudanças que eu li para vocês já estão na LDB. O que faltava? O que estabelecia o prazo para a implementação era a aprovação da BNCC. E a BNCC foi aprovada, se eu não me engano, em BNCC do ensino médio, que foi a última a ser aprovada, foi aprovada em 2018, que eles queriam aprovar, que eles não sabiam quem ia entrar, né? Vamos garantir logo no governo Temer. E aí qual o problema? A BNCC está aprovada, já é essa, a reforma do ensino médio já está aprovada, já mudou a LDB que a gente tem já é alterada. Por que isso aparece agora? Por causa do prazo de implementação. O prazo de implementação é 2022, se eu não me engano, ou seja, vulgo ano que vem. Então, como a Ana Clara disse, tem estados que já se anteciparam, tem estados que não, então o Rio de Janeiro está aí, claro, né, faltando meio ano, vamos correr para pensar o que a gente vai fazer ano que vem. Então, a situação jurídica é essa, mas é o que eu disse. Se a gente pega a legislação nacional e mesmo a base, ainda tem muito espaço para a gente defender uma escola pública que tem ainda sua autonomia, etc. Esse é o ponto. A gente tem que ver o que a SEDUC, dentro desse universo possível, o que a SEDUC vai apresentar para a gente. Porque não precisa ser essa destruição total que ela é possível. Pode ser menos pior. Então, isso depende dessa luta, depende dessa nossa atuação. Agora, não sei, Marisa, o que já chegou para vocês e o quanto está aberto para o debate. Eu me coloco e coloco a Faculdade de Educação à disposição de vocês. Vamos fazer live, vamos fazer movimento político, vamos articular as escolas, vamos tacar fogo. Vamos tentar fazer a maior mobilização possível que a gente tenha força durante esse segundo semestre de 2021 para que não venha o pior. E acho que a gente tem força, eu acho que essa é a questão, é só a gente articular. Eu me coloco aqui, estou me oferecendo em público, não tem como voltar, está sendo gravado, então estou lascado já. Vamos articular, vamos falar com mais escola, fazer mais eventos, vamos fazer o que for necessário, fazer um movimento mesmo em defesa do ensino médio no Rio, vamos retomar essa luta, né? Simone, sobre a questão da racialização, foi o que eu falei, Simone, estou de acordo com você em absoluto. A desigualdade educacional não surge com a pandemia escancara e agrava essa desigualdade, é o que você falou, né, quando você fala que não vê pessoas com a mesma cor de pele que você, é isso, a gente está vendo o que antes a gente se enganava, não tem desigualdade, não sei o que, agora é inegável, nem os caras reformadores empresariais de educação negam mais essa desigualdade, porque ela está escancarada, tem gente que está tendo acesso a tudo e tem gente que está tendo acesso a nada, então é disso que a gente está falando, uma visão muito agressiva, muito óbvia dessa desigualdade, e como eu disse, tem que ser pensada num conceito da interseccionalidade. Ela é de raça, ela é de classe, ela é de gênero. Ou seja, uma mulher negra, um homem negro, sofre diferente de um homem negro, branco, pobre. Então, entender como esses marcadores sociais da diferença, desigualdade se cruzam, ela é essencial e vai mostrar para a gente, ajuda a entender a realidade na qual nós estamos vivendo. Concordo com você. Sobre o porquê que nós não apresentamos, eu não vou limpar a nossa barra, e eu estou falando nossa, eu estou me incluindo, né? Porque eu acho que isso é um movimento coletivo, acho que todos nós queremos lutar por um ensino médio, pela escola pública. Mas, assim, acho que a gente tem que entender também que os últimos anos, gente, tem sido uma violência contra a gente, assim, uma violência brutal, e isso tem uma intencionalidade, né? É tanto ataque vindo de diferentes lados, você não sabe para onde você olha, né? É BNCC, reforma do ensino médio, é BNCC, formação, é escola cívico-militar, é homeschooling. Eu já nem sei mais, eu já tenho que, quando eu vou falar, eu tenho que lembrar do que eu vou falar, porque é homeschooling, é reforma do ensino médio, é BNCC, é escola sem partido, é discussão antigênero. Então é uma insanidade que a gente está vivendo. Não estou tentando limpar nossa barra, mas entender que, assim, tem sido muito pesado, né? Os professores estão adoecendo. E aí eu estou falando mais dos docentes, que é o grupo que eu faço parte.
Então, eu acho que é bola para frente, assim, não dá para a gente ficar se culpando do que a gente não fez até agora. É buscar energias para ver o que a gente pode fazer. Eu acho que esse é o foco, eu acho que essa é... Estamos aqui, né, 100 anos de Paulo Freire, esse ano. Tem aí a data, né, em setembro. É esperançar, gente. Assim, o que a gente não conseguiu fazer até agora, já foi. Agora é o que a gente faz para frente. Por exemplo, se a gente, no meio dessa pandemia, ainda consegue se articular e fazer uma bela luta contra essa proposta, eu acho que é fantástico. A gente vai estar, assim, vencendo todas as dificuldades possíveis. Então, eu acho que não quero... Porque isso eu aprendi falando sobre esses temas que não são bons de ouvir, né? Não dá para a gente... Que a tendência é escutar isso tudo e falar, pronto, perdemos, né? Acabou. O ensino médio acabou, vamos lá, daqui a 2 meses estou desempregado. Não é isso. É conhecer o que está acontecendo, saber as brechas para a gente atuar. Então, o que eu acho que o convite que fica aqui da minha fala é vamos nos articular. Assim, não adianta ficar a educação básica lutando contra a reforma do ensino médio, o ensino superior ficar lutando contra a BNC formação, a escola pública vai lutar contra a militarização, um movimento contra... É tudo articulado, isso tudo está junto. Então, ou a gente faz um enfrentamento forte, assim, articula a luta contra a BNCC, contra a BNC formação, contra a reforma do ensino médio, ou a gente não vai ter força. Então, é pensar... Agora, acho que o nosso grande desafio é esse, como tirar forças de onde não existe para empreender essa luta agora, porque é isso, as propostas vão chegar agora. Concordo com Simone, a gente podia ter feito, mas se não fizemos, o que a gente pode fazer agora? Então, esse eu acho que tem que ser o nosso foco, né? Como é que a gente constrói e aprender com os nossos erros, né? Quem sabe numa próxima vez a gente não se antecipa. Mas eu acho que olhar para trás agora não é o foco. É como fazer juntos agora para articular essa luta dentro do possível. Que também não estou falando, Simone, vamos... a gente sabe que quando essas propostas chegam, normalmente não chegam para uma consulta. Mesmo as consultas que existiram da BNCC foram farsas. Você te entregava ali, olha, você pode concordar ou não com o objetivo Y e fazer um comentário. Ninguém perguntou se a gente concordava com a estrutura que estava sendo colocada. Então, vai acontecer de novo agora, eles vão tentar chegar com algo já pronto. E aí é isso, se os professores do EPIC olharem aquilo ali e disserem não, a força que a gente tem é muito pequena. Agora, se um coletivo de escolas se junta e diz não, é outra coisa. Se um coletivo de escolas, as universidades, os sindicatos se juntam, é outra. Então, eu acho que é isso, bola para frente, vamos fazer essas articulações e pensar juntos o que é possível ainda, porque não está dado. A reforma do ensino, assim, o que está alterado na LDB não coloca para a gente ainda tem muito espaço de movimentação, não precisa acabar com tudo. Se eles vierem com proposta de acabar com tudo, eles estão querendo impor certa visão do ensino médio. E a gente tem como lutar ainda dentro do que a gente já tem e lutar por outro caminho. Acho que esse é o foco. Muito obrigada, Fernando. Alguém mais tem alguma colocação? Alguém mais quer fazer alguma explanação? E aí, assim, a Maria Elizabeth colocou como vai ser construída essa carga horária nas áreas de conhecimento e as aulas serão presenciais. Fernando, acho que a gente já, né, pode fechar com isso. E a gente já conversou, não sei se a gente já teve, inclusive, reuniões sobre isso aqui no IEPIC. Na verdade, Fernando, já que está chegando às escolas, a gente já teve alguns drives exatamente para preencher como essa consulta, se a gente concorda ou não com o parágrafo e qual é a redação que a gente sugere. Exatamente igual que houve tanto da BNCC e depois com essa do Rio de Janeiro. Está chegando os drives e acho que a Maria, alguém levantou a mão. Levantou a mão mesmo ou foi sem querer? Tem alguém? A Mari foi sem querer? Levantou a mão? Então tá. Então, a Maria Elizabeth, ela colocou se tem algo dizendo sobre as aulas presenciais e a questão de como que a gente, né, como que vai ficar essa carga horária.
Acho que você começou um pouco, né, a falar sobre isso. Então, fechando, acho que depois dessa fala ninguém mais tem nada a ser colocado. Então você pode já agradecemos, pode fazer suas considerações finais, Fernando. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por aceitar o nosso convite de uma semana para outra, porque exatamente isso, as demandas estão surgindo e a gente está atropelando, sendo que é estratégia mesmo, é uma estratégia política, né? É um projeto de colocar rapidamente, sem debate, aprovações. Então, assim, muito obrigada, Fernando, muito obrigada mesmo pela sua aceitação do convite de pronto, né? E a gente só precisou ver qual agendas. Muito obrigada. Você pode fazer suas considerações finais e, mais uma vez, eu agradeço. Roberta, quer falar alguma coisa? Sim. Eu acho que, Fernando e todo mundo que está aqui, né, nos ouvindo, os nossos estudantes, nossos colegas, eu acho que eu não tenho estado muito otimista, mas a sua fala me fez pensar um pouquinho sobre essa importância, né, de esperançar, que é uma ação, pensar ações concretas e articulações, né, acho que só que isso tudo me faz pensar também que nós, né, professores da rede estadual, nós vivemos num contexto de muita precarização do nosso trabalho, que também foi agravada, né, essa precarização com o ensino híbrido. Atualmente eu estou no EPIC tentando, com o meu celular, dar uma aula online, concomitante ao ensino presencial com os alunos que estão lá, e, abre aspas, né, alguns alunos chegam e dizem para mim assim, professora, alunos do ensino fundamental, abre aspas, não tenho como acessar a plataforma porque o Zoom corta a internet, fecha aspas. E aí, por eles, a gente vai à escola, né, e dá aula para aqueles jovens, e todos são negros, né, acho que é importante também o que a Simone trouxe de contribuição, né, a gente precisa racializar o debate. E são muitas as questões que se misturam, né? A precarização do trabalho docente, o agravamento dessa perspectiva desigual, extremamente desigual. E aí ao te ouvir, Fernando, eu penso que a gente tem alguns movimentos a fazer, assim. Enquanto professora do IEPIC, de uma escola de formação docente, uma escola que forma meninas e meninos, né, rapazes e moças, para atuar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, né, pensar juntos como é que a gente pode não só construir mais estudos, né, porque eu acho que a gente está, mesmo em meio à precarização do trabalho docente, mesmo em meio a tantas questões assim, contraditórias e doídas, porque a gente sofre na pele essas questões todas, tentar pensar espaços formativos, e aí acho que a Sabrina e eu, a gente tem pensado o nosso projeto, né, IEPIC, em diálogos formativos, nessa perspectiva de a gente tentar ampliar um debate, nem digo ampliar, mas eu acho que às vezes até iniciar um debate, porque quando eu perguntei para alguns alunos do ensino médio, quem já ouviu falar no novo ensino médio, na reforma do ensino médio, a maioria disse que não conhecia. E as poucas pessoas que conheciam por conta da propaganda do governo federal. Então, eu acho que eu estou aqui tentando fazer uma fala resumida, Fernando, mas você viu que eu sou prolixa e não estou conseguindo, mas abrir um parênteses assim, para dizer que a gente está numa fase de muita sensibilidade e de um agravamento mesmo desse trabalho que tem sido exaustivo e tem sido desumano. Mas, né, todavia, a sua fala me trouxe a necessidade da gente pensar espaços de resistência, e eu acho que, e aí eu vou, não sei se discordar da Simone, né, porque eu acho que a gente, talvez a palavra já tenha sido utilizada em muitos momentos, mas a gente pode trazer a palavra de novo e vivificar essa palavra, né, eu acho que resistir com poesia, resistir com estudos, resistir pensando que a gente precisa trazer para o diálogo as questões que nos afligem, né? As questões que nos inquietam. E nesse momento, essa ação violenta da CEDUC, enfim, né? Desde o golpe,
desde de 2016, 2017, essas ações violentas, elas estão mais ampliadas. E aí, tentar pensar nesse espaço de agora como um espaço, temos 56 pessoas presentes nesse momento, tentar pensar que nós temos aqui estudantes e professores que estão tentando, né? Eu acho que, assim, tentar pensar a partir de uma ação refletida e sensível, pensar o que a gente pode fazer enquanto coletivo. Eu estou falando tudo isso para primeiro te agradecer, né, mais uma vez, Fernando, e dizer que eu acho que a gente precisa, de fato, fazer valer essa expressão que você trouxe agora, que é a articulação entre escola básica e universidade pública. Eu fiz letras na UF em 2002, estava entrando lá menina, com 17 anos, e uma menina que veio das classes populares, 10ª filho, um irmão deficiente, e a primeira da família que ingressou numa universidade pública. E eu penso que a gente precisa agora tentar articular as nossas falas, por mais que a gente tenha diferenças, tentar articular e pensar num bem comum. E o nosso bem comum hoje precisa ser a favor da escola pública, a favor de uma formação humana ampliada, crítica, reflexiva e também sensível, porque a dimensão afetiva, sensível, emocional, né, das emoções, daquilo que nos afeta, também nos constitui sujeitos pensantes que não só pensam, mas sentem e agem no mundo. Enfim. E aí, visto isso, tudo isso que eu estou dizendo aqui, ainda muito no calor do momento, ainda pensando em muitas questões, vindo de uma comissão que teve que responder, preencher vários formulários da área de linguagens, e aí a gente ficou até às 10, 11 horas da noite com os colegas de linguagens, professores de artes, professores de educação física, professores de língua estrangeira e de língua portuguesa do IEPIC, todos juntos, pensando, refletindo e preenchendo vários questionários, e nesses questionários a gente pensava, né, sobre a importância da autonomia docente, a importância de sermos de dedicação exclusiva, e nós não somos de dedicação exclusiva, muitos de nós têm 2 matrículas, ou trabalham em escola particular para conseguir se manter, para conseguir gerir a própria vida. E ainda assim a gente estava lá tentando preencher aqueles formulários que também eram formulários violentos, né? Porque a gente tinha que dar uma resposta quando a gente tinha da própria secretaria mensagens do tipo: não vai haver alteração no texto, ou vocês concordam ou discordam, mas não vai haver alteração nesses textos. As nossas sugestões eram só para constar. Então, acho que tendo em vista todo esse contexto, assim, a gente resolveu chamar o professor Fernando Pena para a gente conversar e ampliar isso, e eu penso que a gente pode tentar ampliar esses debates virtualmente, mas também possibilidades de luta política mesmo, de intervenção mais contundente. E é isso, assim, Fernando, eu agradeço de novo, peço desculpas por uma fala tão cheia de palavras, mas com muito afeto aqui, Estou vendo vários rostinhos de pessoas muito queridas, pessoas que me ensinam a ser uma professora mais sensível, até a desejar estudar, sentir curiosidade por estudar, e agradecer a Letícia, a Sabrina, a Bia, a Marisa, o Miguel, e tanta gente querida que está aqui, a Antônia, a Andréia, e é isso, assim, acho que a gente precisa de mais espaços como esse. Obrigada, e desculpa a fala longa aqui e afetada demais. Obrigada, Fernando. Quem agradece sou eu, agradeço pelo convite. A última pergunta, né, como vai ser construída a carga horária das áreas de conhecimento. Essa é uma boa pergunta para exemplificar o que eu disse. Na lei, na reforma do ensino médio, ou na LDB alterada pela reforma, os parâmetros são muito difusos, é o que eu falei. Eles queriam aumentar a carga horária anual de 800 horas para 1.400, de 4 horas para 7 diárias, né? São 2.000, 800, eles querem aumentar 1.400. É uma diferença muito grande. Então, a gente nem sabe com o que eles estão operando. Ainda é com as 2.400 horas, como eram, ou eles já estão implementando o que deveria mudar para mais?
Não sabemos. A gente está, acho que trabalhando a maioria das pessoas com as 800 horas, né? E disso, quanto vai ser para a base, quanto é para o itinerário? Não sabemos. A única coisa que está lá na LDB foi aquilo que eu li, que o tempo da BNCC não pode ultrapassar 1.800 horas. Mas não diz nada além disso. Então, quanto vai ficar para cada coisa, está em aberto. É isso que eu estou falando, está em aberto. Então, assim, uma proposta que vem da SEDUC, ela pode estar adequada, mas assim, tem outras propostas possíveis dentro do que está lá na lei. Eu estou dizendo, tem muito campo ali para pensar. Né? Tem muito ainda, o que está ali previsto ainda é muito vago, tem muito a ser disputado. Temos que ver, vocês já viram, na verdade, o que está sendo proposto. É o que está sendo proposto que eu estou curioso para ver. Eu queria que a SEDUC fosse mais transparente, mostrando para a gente, fazendo não só para as escolas, para a comunidade como um todo, que está sendo planejado, apresentar essas ideias, que eu não sei. Né? Vamos lá. Mas, fora isso, gente, é dizer para vocês que assim, a palavra é de esperança mesmo. Eu participei de uma luta desde 2015, não só contra a reforma do ensino médio, mas contra uma iniciativa de censura de professores, né, que se concretizava no projeto chamado Escola Sem Partido. E eu vi, cara, como 2016 estava explodindo, tinha lei aprovada em Estado, e agora a gente chegou ao ponto que a gente conseguiu derrotar, graças à articulação de agentes educacionais, a gente conseguiu derrotar. Isso caiu no Supremo. Então, assim, nossa mobilização tem efeito, eu acredito muito nisso. Então é isso, estou à disposição de vocês, né, de quem mais quiser, a gente se coloca na luta, e aí eu não só me ofereço a Faculdade de Educação para ajudar no que quiser, usar o canal da faculdade, vamos fazer evento conjunto, o que puder, que a gente puder ajudar, eu tô colocando a faculdade à disposição, tem outros colegas que podem discutir esses temas também, e aí fazer um evento para vocês falarem o que está chegando para vocês, a gente pensa juntos aí o que for possível, produtivo para essa articulação, a gente está à disposição. Então é isso, agradecer e me colocar à disposição e dizer que foi um prazer conversar com vocês e pedir para vocês me enviarem esses materiais, que eu quero saber o que está chegando já, né? É muito recente, eu não vi ainda, não tive acesso. Então é até bom para eu saber o que está rolando já aqui, né? Mas é isso. Muito obrigado e boa tarde para todos e todas. Obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos os presentes.